oi, gente, olha, tô muito feliz para esse segundo episódio. E a minha convidada de hoje, ela é muito conhecida aqui no estado. Não só aqui, como fora também, tá? Ela começou em 2015, a pioneira aqui do estado, em bolos de pote. Você já deve conhecer. E se você não conhece, você já ouviu falar. A minha convidada de hoje é ela, Paola Cakes. E aí, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Olha só, para a gente começar, eu quero te agradecer por você estar aqui. E nós temos um presente do Pode Adocicar para você. Ah, que legal. Um mimo, uma lembrança. Ó, nossa canequinha. Você já pode tirar, já tá higienizada, lavadinha, para você poder tomar a sua água com a gente. Linda, linda, linda. Super combinou, né? Super combinou. E essas flores para você. Obrigada. Amei. Amarelo combinando, vou deixar Amarelo, até aqui no cenário, tá? Meninas, pode botar para lá? Obrigada. Delícia. Ai, que lindo. Esse daí é a esses nossa biscoitinhos. lembrancinha da nossa patrocinadora oficial, que é a loja Açucarados. Ela preparou com muito carinho. Dá até dó de comer, Dá, né? não Olha dá? que gracinha. Paola, pra gente começar, eu estive lendo um pouco da sua história e eu já acompanho, já conheço, desde quando eu comecei na confeitaria. Você foi aquela pessoa, assim, que me inspirou, né? Porque eu comecei com os brigadeiros, mas logo depois eu fui para os bolos no pote. Uhum. E conhecendo um pouco da sua história, eu sei que você começou vendendo de porta em porta. Mas eu queria que você explicasse, assim, como foi o seu começo? Como é que você começou? Foi qual ano? Foi 2015, não foi? 2015 começou as vendas efetivas, né? Aham. Mas 2014, mais ou menos, eu comecei a pensar em voltar para educação física. Porque eu tinha feito 2 anos de faculdade. Tinha feito 2 anos. Eu trabalhei numa sorveteria que fica na rua onde hoje é a fábrica, né? E aí eu trabalhei 3 anos e meio nessa sorveteria, quando eu tinha 16, 17, 18 anos. Dos 16 aos 18 anos, eu trabalhei nessa sorveteria. Uhum. E quando eu fiz os 18 anos, completei os 18 anos, o meu chefe falou assim: Paola, eu te vejo como professor de educação física, você gosta de esportes, não sei o quê. Eu falei, tá bom. E fui fazer. Só que aí ele me dispensou e eu não consegui terminar. Porque eu não tinha arrumado outro emprego rápido, né? Uhum. Minha mãe como faxineira, meu padrasto motorista de ônibus. E tranquei aqueles 2 anos e o sonho acabou por ali. Anos mais pra frente, quando eu já estava morando com meu esposo, tinha juntado, a minha cunhada, ela falou assim, vamos lá pra você voltar a fazer educação física e tal. Eu falei, vamos. Fomos na faculdade, eu comprei os materiais, estava tudo certo para entrar. E aí, no dia que ela ia vir pra gente voltar e fazer realmente a matrícula e ver quantas matérias ia faltar, se era um ano mesmo que ia faltar, ou se tinha aumentado a grade curricular, ela chegou lá em casa e tinha feito uma mousse. E sempre, sempre tinha bolo caseirinho. Inclusive, no perfil da confeitaria, se você descer até lá no final, até os almoços eu postava. Então, peraí. Você já gostava de fazer doces? Já legal. gostava de fazer, principalmente bolos caseiros. Aham. E sempre tinha bolo. Tinha visita, o Darcio fazia um técnico, meu esposo, né? E aí, sempre quando tinha trabalho em casa, eu fazia bolo pro pessoal, para eles fazerem o trabalho em casa e depois comer o bolo. E naquele dia eu tinha feito uma mousse de maracujá. Minha cunhada olhou para aquilo, a gente na porta de casa para sair, para ir finalizar a matrícula. Ela falou assim, cunhada, por que você não faz esse negócio para vender? Porque toda vez que eu venho aqui tem um negócio gostoso, ela experimentou, falou, tá maravilhoso, vou dar um pedacinho, vou levar pro meu namorado, não sei o quê. Aí ela falou assim, porque até você terminar a sua faculdade, até você pensar no que você vai fazer realmente, que a área é abrangente, né, de educação física, ou é academia, ou é escola, você conseguiria ganhar dinheiro mais rápido com isso aí. Você acredita que eu não fui lá? Já com material comprado, eu não fui e fui pesquisar na internet. Aí eu fui me inscrevi no IGA, aquele Instituto Gastronômico das Américas. Fiz uns 6 meses, meu esposo que pagou pra mim, ele e a mãe dele. E aí fiz. Só que essa minha cunhada, ela, além dela apresentar pra mim as sobremesas, ela falou bem assim, inclusive tem uma moça que passa na frente da minha casa que ela vende tipo mousses no pote. Aqueles moussezinhos de kisuke, tangue, sabe?
Eu vi aquilo e falei, quer saber, eu vou fazer isso também. Aí comecei. E qual ano era? Aí era 2015 já. 2015. Aham. Aí comecei os bolinhos de pote, veio quiche junto, tudo que eu aprendi lá no IGA, eu queria colocar pra vender e anunciar. Tinha coisa que não dava certo, eu falava, esse aqui eu não vou comprar não. E aí o que foi engranando mesmo foi os bolinhos de pote. E é muito legal, assim, a gente perceber que a força de vontade, quando a gente quer que algo dê certo, é muito grande. E conversando com você um pouco antes, eu te perguntei, Paula, você tem vergonha? E você falou que você é uma pessoa Um pouco tímida. um pouco tímida. Explica pra mim como que é vender na rua, porque eu vendi na rua e eu sei que, tipo assim, não é fácil. Como que você superou isso? Que é até a nossa próxima pergunta. Você começou vendendo bolos de porta, bolo de pote, de porta em porta. Como foi o momento que você percebeu que isso era um negócio lucrativo? Demorou a perceber. Foi assim, como eu vim de uma família muito humilde e eu não tinha condições, assim, de comprar nada pra mim. Tudo eu tinha que pedir meu esposo e aquilo me incomodava de uma certa maneira. Só que eu tinha 2 filhos já. Tava com 2 pequenininhos. Inclusive, minha mãe ficou por muito tempo cuidando do meu primogênito, né? Pra me ajudar com isso. E aquilo me incomodava e quando eu comecei a fazer os bolinhos de pote, vi que o pessoal queria provar. A minha cunhada foi a primeira a ir comigo. Eu não lembro se ela tava de férias, que ela tava liberada naquela época, e ela ia na prefeitura comigo. Gente, eu só fazia e empurrava o carrinho. Eu não tinha coragem de abordar. Ela falava pra mim, essa é a minha cunhada, eu ficava atrás. Essa é a minha cunhada, a gente ia na Sedu, lá no centro da Serra, tudo lá, entrava na prefeitura, e eu morrendo, gente, eu tremia de vergonha. Aí minha cunhada entrava na frente e falava, essa é a minha cunhada, aí eu, ei, aí o pessoal falava, ela tá vendendo uns bolinhos de pote, fala aí o sabor. Eu só falava os sabores e vendia. Eu não chegava pra pessoa, não conseguia abordar, não conseguia. Depois de um tempo, veio aí a minha cunhada falou, agora eu não vou conseguir mais, eu tenho que voltar a trabalhar, não lembro. E aí eu falava, meu Deus, como é que eu vou vender agora? Eu tentava usar o Facebook, né? E aí eles me pediam, vem em tal lugar, vem em tal lugar. Recebia muitos nãos, porque era uma coisa nova. O pessoal, tinha gente que falava que tava com nojo. Eles falavam assim, Sério? nossa, um bolo dentro do pote, com esse negócio todo esfarelado, nojento. Não, era assim, eu tomava uns baques às vezes, né? Mas aos pouquinhos o pessoal foi provando, gostando. Depois veio a minha irmã me ajudar. Aí ela também ficou por um tempo tomando a iniciativa de abordar, até eu ir me soltando. Demorou um pouquinho. E eu acho que quando eu percebi que era isso, foi quando minha mãe começou a sair das faxinas. Porque ela ainda intercalava. Ela falava, na terça e na quinta eu não tenho faxina. Então eu vou aí te ajudar a produzir. Eu falava com ela, mãe, bate isso no liquidificador. Mãe, assa esse bolo. A gente começou com um bolo... O Regina massa pronta. Sim. Então, assim, ela ia assando os bolos pra mim, no meu fogãozinho, que até pouco tempo eu tinha ainda, de 4 bocas, e assando ali e batendo os mousses no liquidificador, que até então eram aqueles basiquinhos de kisuke também. Só que eu usava um que até hoje eu uso, Sucumidi, que eu achei ele maravilhoso. E... de limão do Sucumidi é perfeito. Inclusive, faço o teste. Vou fazer. E aí, fazia esses. Quando minha mãe começou a sair das faxinas, porque eu tava precisando muito dela e eu não tinha com quem contar. Aí ela foi saindo das faxinas e eu percebi, agora tá dando certo. A gente comprou o primeiro freezer no cartão dela, dividido em 12 vezes. Mãe, a gente tem uma conta agora pra pagar. Dali a pouco veio a minha motinha 50 cilindradas, que eu comprei. E isso você sabe me dizer se era, tipo, isso já era 2016? 2016 já. Já era 2016. 2017 eu abri a primeira portinha. Porque o que acontece? O que a gente vê muito são o desespero de muita gente por querer fama, por querer já estar no topo. E não manter a disciplina. Esse é o pior problema que eu vejo hoje em dia. As pessoas, alunos ou as pessoas que me seguem, sempre quando eu abro uma caixinha de pergunta, é assim, o que eles mais perguntam, em quanto tempo, né? Quando eu falo 10 anos, eles, nossa, mas é muito tempo, né? Em quanto tempo isso? Em quanto tempo você percebeu que dava certo? Em quanto tempo não sei o quê? Eles querem comparar o tempo das pessoas. E é por isso, justamente, que eu sempre falo que é sobre respeitar a história do outro, né? Porque, por exemplo, e não se comparar. 2015, bolos no pote era uma super novidade na época. Isso. Né? Hoje já não é tanto como antes. Então, se
Se, por exemplo, se você ficasse só no bolo de pote, você teria o sucesso que você tem hoje? Creio que não. Então, assim, pega essa dica. Não se compara com o outro e nem com a história, porque cada um tem uma história diferente. Qual foi o maior não que você recebeu na sua jornada e como transformou isso em motivação para você continuar? Teve 2. Um foi nos restaurantes que eu comecei a ir para oferecer os potinhos. Nossa, eu gosto disso, porque a vida é isso. Você tá lá embaixo e outra hora você tá lá em cima e eu tenho certeza que essas pessoas devem procurar, mas continua. E aí eu ia muito, eu tava focada em um determinado restaurante, assim, era toda semana eu ia lá praticamente, eu tava quase que implorando. Porque ele já vendia, ele já tinha uma parceria com uma pessoa que inclusive era de longe, eu acho que era Pedra Azul, não sei. Então, assim, eu pensava, gente, muito difícil e não é tão gostoso. Então, assim, vamos botar um melhor agora, né? Só que a parceria deles eram tanto, eu acho que eles eram tão chegados, que todas as vezes ele falava não. Então, teve uma vez que ele até tentou colocar, não lembro se ele chegou, acho que não. Não, eu acho que ele não, eu não lembro muito bem, mas eu acho que ele não chegou a pegar meus potes, não. Ele provou, levei pra ele, falei, prova, dá pros seus colaboradores, ó, eu fui com a minha irmã, fui com a minha mãe, fui com meu marido. Eu não sei se eu fui com a minha cunhada, mas eu sempre ia lá querendo vender os potinhos lá. Falei, vai ser muito bom, as pessoas vão conhecer, porque é um restaurante que dá muito movimento e tal. E sempre era não, aí eu desisti. Acho que até sei qual. E o segundo não foi quando eu tava... Um dos melhores dias pra me vender era na terça-feira, hoje no caso, né? Que é a feirinha do Centro da Sé, que fica em frente à minha loja hoje em dia. Aquela feirinha pra mim era o dia, inclusive hoje é um dos dias que mais dá movimento na loja lá por causa dessa feirinha. Sempre vai o pessoal pra feira, uma feira orgânica, e já passa na loja. E aí, nessa feira, numa terça-feira, a gente com as 3 caixas, assim, já tinha bolo de pote, caseirinho e cone, eu acho, se eu não me engano. A gente vendia os produtos, a gente subia na motinha, colocava a cadeira dobrável, assim, a gente subia, aquele monte de peso na motinha, armava tudo na feirinha, e eu já postava, ó, estamos aqui até tal hora, até esgotar os produtos. Com um pouco começar a dar fila na feirinha. E foi ficando conhecido por causa das filas. Quem tava comprando outra coisa via o que era aquilo, não sei o quê. Que a fila dá essa curiosidade, né? Dá curiosidade. E traz eu aquela coisa de grandeza. Eu fazia questão de postar o tempo inteiro. Assim, dava 3 pessoas, eu tuf, bumerangue. Dava 2 pessoas. Então eu tinha assim, eu gostava de postar o tempo todo. Naquele dia, com um monte de doces ainda, a gente tinha começado aquela primeira hora do dia ainda. O fiscal foi lá e falou: daqui nessa pracinha você não pode vender mais. Aí eu virando pra minha mãe e falei assim, meu Deus, a gente vai voltar com esse monte de pote, vamos ter que arrumar um entregador, alguma coisa pra poder não deixar de vender isso aqui, que tem que se vender hoje. A gente eu não sabia ainda validade, nada disso, queria vender tudo sempre no dia. Até eu aprender isso demorou também. E aí, minha mãe falou assim, tá bom, a gente não vai vender aqui mais não. Mas inclusive que o pastel ficou, né? Pastel nem orgânico fritando naquela gordura toda. Enfim, implicaram com a gente. A gente saiu, atravessou a rua e falou com a moça de uma lojinha de roupa. A gente pode vender aqui na sua calçada? Na sua calçada mesmo, aqui na frente da loja. Ela liberou. Aí eu postei, estamos só se atravessar a rua, gente, estou aqui. Aí vendemos tudo, passamos esfregando a caixa na cara deles e fomos embora. Porque vendeu rapidinho. E foi esses 2 nãos, o do fiscal, né? E foi isso que fez eu procurar o ponto. Foi isso que fez eu procurar o ponto para abrir a loja. E você vê que... Eu não poder vender na feira mais. Cada coisa, assim, cada situação te abriu uma outra porta para enxergar que você precisava mudar de nível, né? Tem gente que primeiro não se trava. Isso aí. Isso aí. Tem muita gente que no primeiro não já pensa em desistir. E talvez você tá escutando a gente, tá até com esse desejo de desistir, que não consegue ver uma saída. Uma progressão, né? Algo assim. Então, não desista. Você vai receber vários nãos. Porque eu tenho certeza que mesmo você hoje, claro que hoje você consegue ter várias portas abertas, mas até pouco tempo, ou até hoje, você recebe não. Sim. Entendeu? E isso faz parte. O que você acha que diferencia os bolos da Paola Cakes de outros no mercado? Qual é o diferencial da Paola? Eu acho que as pessoas hoje em dia elas não compram só receitas. Eu demorei a virar essa chavinha.
Até então, assim, o pessoal sempre perguntava, antes de eu começar a vender curso, ensinar qualquer coisa, eu ficava, nunca vou ensinar. E eu postava, tem gente que lembra. O tempo todo eu falava assim, eu nunca vou ensinar essa receita. Minha mãe e minha irmã falavam, você nunca vai ensinar essa receita. Mas isso era o pensamento de muita gente lá de trás, né? Sim, muita. Eu tenho, por exemplo, a minha ex-sogra, ela não compartilhava as receitas dela por nada. Por nada. Isso aí, eu conheço Entendeu? muita gente também que não compartilhava. E eu pensava, eu nunca vou compartilhar. Então, assim, essa virada de chave mesmo de entender isso demorou um pouquinho. Quando eu comecei a perceber que não eram só receitas. Que receita, muita gente podia testar e chegar o mais próximo do seu possível. E talvez ser. Porque empreender, ele aprendi. Tem pouco tempo isso, que ele não é só. A pessoa ela tem que tentar ser completa. Ela tem que ser simpática. Ela tem que ter uma história. E mostrar a história. Tem gente que tem vergonha. Ela quer postar a cozinha com a produção, só que como fabrica pouquinho, tem vergonha de postar. Porque talvez se compara com uma amiga, com um parente, ou comigo mesmo, que posto muito. Então, assim, se você pegar minhas fotinhas do início, eu tinha uns potinhos na mesa, assim, que eu botava 4, 5 pedacinhos de morango. Hoje em dia eu loto de morango. Mas o início, gente, não era como hoje. E eu não tinha vergonha. Era o que eu tinha pra mostrar. Eu queria mostrar aquilo. Eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar. O ar-condicionado era aqueles caixote preto, não tem? Encaixado na parede, que aquele negócio nem gelava às vezes, nem ligava. Aí era ventilador. Gente, era assim, a casa da minha mãe era humildade pura. Em que toda vez que enchia o valão, a gente morava em frente ao valão, toda vez que enchia o valão, carregava todos os móveis dela. Mas você sabe o que eu acho? Que, por exemplo, você gostava já de fazer. Então você descobriu através da confeitaria esse amor que você tinha. Então as coisas, o lugar, pouco importava. Eu tava tão feliz que eu tava fazendo uma coisa gostosa. Ainda mais que eu sempre fui formiga. Eu sempre gostei de comer doce. Eu troco um prato de comida por um bolo no pote. Então, assim, tava gostando tanto. E quando a gente recebe o elogio, é tão bom do produto ser gostoso. Isso motiva. Então, assim, um empreendedor hoje tem que ser uma pessoa completa. Ele tem que ser simpático, não ter vergonha de mostrar. Às vezes, você pode, igual eu já falei no meu curso, né? Você pode não aparecer o tempo todo, mas pelo menos sua voz. Filma e fala, olha, isso aqui é isso, 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 tô fazendo isso assado e tal, né? Além disso, você tem que gostar de postar. Tem gente que fala assim, mas eu tô na produção, não tenho tempo de postar. Gente, é 2 segundos. É 2, 3 segundos. Então, assim, você tem que criar uma disciplina em todas as áreas. Da mesma maneira que a gente tem que ter disciplina hoje em dia para a área espiritual, para a área física, para a área mental, em tudo. Em tudo, na confeitaria, dentro do seu empreendedorismo, você também tem que ter equilíbrio em todas as áreas. Não adianta você gostar só de fazer o doce. Exatamente. E ainda voltando naquilo que eu estava falando, que quando você fazia porque você literalmente amava. Então o lugar era o de menos. E as pessoas, é por isso que eu te perguntei, que hoje as pessoas elas só focam no sucesso. Elas querem uma cozinha bonita, elas querem um talher de ouro, sabe? Então ela fica focada em assim, mostrar um luxo que ela não passa pelo processo de que vou fazer com a colher que eu tenho. Vou filmar com a colher que eu tenho, com o pote que eu tenho, da forma que dá. Mas eu acho que a internet também gera isso na gente. Gera. Né? As pessoas estão muito imediatistas. Isso. Só você reparar, qual é o Reels que mais bomba hoje em dia? É aquele que capta você nos primeiros 3 segundos. Se não for interessante, é isso aqui, ó. Arrasta pra cima. O tempo todo. É a era do TikTok, né? Aquela coisa muito rápida. Não prendeu sua atenção ali nos 3 primeiros segundos, já era. Então as pessoas estão muito imediatistas pra vida delas. Em todo o cotidiano delas, imediatismo. Eu quero, mês que vem já tá bombando. Se eu vendo 20 potes hoje, mês que vem eu quero estar vendendo 50. E não é assim, gente. E quando a gente olha pra trás, eu não sei você, mas eu não consigo lembrar de que eu estava trabalhando para ter sucesso. Eu estava trabalhando para aquele momento. Eu também. Você era assim? Eu trabalhava porque eu falava assim, gente, eu quero ir pra rua hoje porque eu preciso vender esses brigadeiros, mas nada pensando, nossa, eu vou com essa roupa... Dia eu vou ter uma loja. Eu vou com essa roupa, eu vou falar desse jeito porque essa fala vai viralizar. Nunca foi assim. Não, também E hoje não. as pessoas, era elas uma coisa vivem. natural.
E eu acho que é por isso que deu certo. Tanto Aham. pra mim, claro, teve muito trabalho, né? Porque se não tivesse o trabalho, se você não tivesse a coragem também de ouvir a sua cunhada e tá ali na rua, não chegaria onde Isso você mesmo. está. Teve algum momento em que você pensou em desistir da confeitaria? Assim? Eu acho que não. Em nenhum momento eu pensei em desistir, falar assim, não vou mais vender bolos. Uhum. Mas eu já descansei bastante. Fiquei um mês sem descer na fábrica, estressada, cansada. Mas falar assim, agora eu vou pensar em parar e nunca pensei. Porque isso transformou você, né, de uma certa Sim. forma. Muito legal. Ó, essa pergunta aqui, eu tava muito ansioso pra fazer, porque quem te acompanha desde o começo consegue ver Paolas diferentes, né? Uma Paola de 2 anos atrás e pra Paola de 1 ano e pouquinho pra frente. Paula, você é conhecida por ser uma pessoa de muita fé. Pode compartilhar como foi o momento da sua conversão e como que a espiritualidade influencia na sua vida, no seu trabalho, para você gerir tudo isso. Porque eu que te acompanho, eu sei que você é adventista. Uhum. Então, assim, o período que a gente mais trabalha é o fim de semana. Fim de Então, a semana. sua Do loja confeiteiro, hoje, principalmente. principalmente. E a sua loja hoje, aos sábados, ela não abre. Me fala um Aham. pouquinho como que foi a sua conversão, assim. Eu vou tentar não emocionar nessa parte. Ah, se emocionar, deixa fluir. Porque tudo começou porque o meu esposo ele já tinha sido adventista quando eu era criança. E o pai dele morreu, acho que ele tinha de 14 para 15 anos. E aí ele abandonou a fé, né? Adolescente, aborrecente. Ele abandonou a fé e quando a gente teve 2 filhos. E quando a mais nova fez 10 anos, essa minha cunhada, ela é irmã dele, ela falou, ela tá sempre envolvida, né? Sim, Nas uma principais benção. ações. Aham, Deus usa muito ela. Ela falou assim: coloca a Duda, Darson, coloca a Duda no Desbravadores. Porque vai ter um passeio, que era em Minas Gerais, em Lavras. Ela falou: ela vai amar, não sei o quê, porque ela só fica no celular, computador. Então, assim, ela entrar pra esse mundo, ela vai gostar muito. Você já foi quando era criança, eu também. E aí, quando ele me contou, eu falei: gente, o que é Desbravador? Não faço ideia o que é isso. Aí o Darson falou, vou levar ela pra uma reunião que tem todo final de semana, um encontrinho, né, desses desbravadores. É tipo... Célula? Não, é tipo aqueles que acampam, como é que Ah, fala? tá. Eu esqueci o nome, que eles sempre comparam desbravadores com aquele pessoal. Sem ser legendário. Aqueles de antigamente. Eu Camping esqueci. Rock? Escoteiro! Os Sempre escoteiros. confundem com escoteiros, os desbravadores. Mas é basicamente. Uhum. E aí, todo final de semana, intercalando entre sábado e domingo, tem as reuniõezinhas, né, dos adolescentes de 10 a 15 anos. E aí, ele decidiu levar ela gostou. Gente, minha filha de 10 anos viajando num ônibus. Então, assim, eram 2 ônibus de Água Branca, um todas as meninas e um todos os meninos. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu tô deixando minha filha ir pra um negócio desse, que eu não sabia como funcionava, nada. E Duda é muito ruim pra comida, né? É igual eu também gosto de doce, não gosto de comida. Enfim, ela foi. Meu esposo começou a frequentar novamente. Aí ele me chamava sempre no sábado, eu tava na confeitaria agarrada. Todo sábado na confeitaria agarrada. Aí eu comecei a ir assim, no domingo à noite, porque também tem no domingo à noite, né? E quando eu fui na primeira vez no sábado, ele falou assim, amor, e eu fazendo pergunta pra ele, por que só essa igreja fecha o sábado? Não é possível. Uma pausa aqui, Paula. Como que era a sua fé antes? Você era uma pessoa que... Eclética. você... Acreditava em Deus, com Aham. certeza. E tinha muita fé, mas olha, eu não tinha costume de orar. Não tinha. Ia dormir direto. Não tinha costume de conversar com Deus, nada assim. Eu sabia que eu tinha fé, acreditava nele e era uma pessoa boa. Sempre fui uma pessoa boa pra todas as pessoas, né? Mas assim, não era de religião nenhuma. Quando criancinha, minha mãe levou na luterana. A família da minha mãe, a maioria luterana. Hoje em dia, a maioria eu acho que é católico. Uhum. E era só isso. Ah, tá. Não, é porque... As pessoas sempre perguntavam, porque eu andava com até um tercinho. Aham. Eu andava com tercinho, a maioria pensava que eu porque era católica. eu achava que você era católica. Aham, a maioria pensava que eu andava com um tercinho aqui, mas era por causa da cruz e tal, nada a ver com denominações, entendeu?
Entendi. E, inclusive, tem outras cruz no, de tatuagem, mas nada ligando a nenhuma denominação. E eu perguntava pra ele, amor, por que só essa guarda o sábado? E ele não sabia responder, assim, uma resposta que Te convencesse, né? Nenhum argumento. Aí ele falou assim, marquei nesse sábado agora e eu vou refazer o meu estudo bíblico para relembrar as coisas, que eu era adolescente e tal, criança ainda. E ele chegou nesse dia, eu não tinha ido pra fábrica, eu tava deitada em cima da cama no meu celular e ele falou assim, amor, eu vou lá na... Aí eu falei assim, é só você ir, mas quantas pessoas? Ele, eu e o pastor. Eu falei, nossa, que vergonha, não vou não, que ele me chamou, né? Eu, não vou não, pode ir você e eu vou te perguntando em casa. Só que de repente eu levantei da cama assim e falei, quer saber? Não vou te perguntar nada, você não vai saber falar? Eu vou lá ouvir. Aí fui lá ouvir. Só que começou assim, o estudo começa no básico, começa em Gênesis, a criação, nananã. Aí eu falei assim, nossa, até chegar no sábado vai demorar. E aí comecei, sentava em casa com a Bíblia, olhava os argumentos da internet, o que o Adventista acredita, o que as outras acreditam. Quais são os argumentos para quem não guarda e para quem guarda? E comecei a estudar isso. Daí eu saía de manhã, eu fiquei tão fissurada nisso que eu nunca tinha pego a Bíblia para ler. Eu nem lembrava que existiam os 10 mandamentos, você quer saber? E aí eu comecei, Darcy saiu para trabalhar, eu tava lendo a Bíblia em cima da minha mesa, na copa. Quando ele chegava, eu estava no mesmo lugar lendo. Eu li em um ano 5 vezes o Novo Testamento. De tanto que eu fiquei apaixonada, principalmente pelos evangelhos, as cartas de Paulo. Fiquei fissurada na Bíblia. Parecia até aquelas idólatras, não tem, da Bíblia. E aí, comecei aí nesse curso. No segundo sábado, eu já olhei pra mim no espelho. Algo me incomodou tão grande que eu tinha piercings assim na orelha. Eu tirei tudo. Tirei colar, pulseira e fui pra esse curso e comecei a ir pra igreja todo sábado, domingo, às vezes na quarta, e comecei a estudar a Bíblia. Só que começou a pulsar tão forte aquilo em mim que parecia que eu já tinha certeza. Eu falava, não, gente, não tem como um mandamento ter sido tirado dos 10, não tem como. Estudava, e eu tentava achar brecha. Tinha hora que eu tava dirigindo, que eu tentava falar, não, tem que achar uma brecha. E se eu fingir que eu nunca soube do sábado? Se continuar tudo a mesma coisa. Por que eu pensei isso? Porque teve um momento em que eu falei com a minha mãe e minha irmã. Falei assim, olha, se tudo continuar caminhando pro jeito que eu acho que vai caminhar, vai ter um momento que eu vou fechar o sábado. Meu filho, foram 2 ou 3 meses de guerra na minha vida. Assim, eu nunca postei, apesar de muita indireta e tal, por parte da minha irmã, ficou muito abalada. Ela falava que a gente ia falir, porque o sábado é o segundo dia melhor de venda. Hoje em dia é o domingo. Sempre foi o domingo, na verdade. Só que o sábado era o segundo. A gente vendia 15 mil todo sábado. Dava 60 mil no mês, era a folha de pagamento dos meus colaboradores. Ela falava, a gente vai falir, não sei o quê. Olha o valor que vende, não sei o quê. Gente, olha, foi assim, às vezes eu tava no meio da academia. Depois que eu soltei isso pra elas, assim, foi horrível. Eu nunca postei isso nem no perfil pessoal, nem no da confeitaria, nunca revidei, porque eu também me colocava no lugar dela. Então eu pensava, ela não está sentindo o que eu estou sentindo, ela não está estudando o que eu estou estudando, aprendendo. Ela nem... Então, assim, do jeito que eu era antes, ela é hoje, ela não sabe nada. Então, assim, não vou julgar ela e vou deixar ela que uma hora calma. O pessoal me dava parabéns. Parabéns, a gente tá vendo o que tá acontecendo, as indiretas. Continue assim, a gente tá vendo que você tá acreditando que você... Enfim, então assim, continue do jeito que você tá, Paula. Parabéns por você não estar respondendo, uma hora ela vai entender. E foi muito, assim, chocante pra mim. O pior momento que eu posso falar foi o momento em que a minha mãe me chamou, depois de que já tava decidido que eu ia fechar mesmo. Aí a gente ainda tinha um evento que ia pegar o sábado, então não podia cancelar, senão a gente tinha fechado antes. Eu esperei pra fechar em outubro, porque tinha o Exagerado, lembra do pavilhão sim. de Carapina? E era de terça a domingo. Então, assim, a gente já tinha pago 11 mil pra participar. Então, eu não podia cancelar do nada. Sim. Então, eu falei, depois que passar isso, acabou o domingo, naquele próximo final de semana, o sábado já não funciona. Minha mãe me chamou. Tava chegando perto do dia do Exagerado, ela me chamou, sentei na frente dela, assim. E eu o tempo todo segurei aqui o choro, o tempo todinho. Minha garganta chegava a doer. Porque ela falou assim, no dia que você fechar, eu estou fora e a Nelly também. Nossa. Gente, olha... Uma pausa, gente, porque essa... Ninguém sabe disso. Porque eu fico assim, porque eu conheço um pouco, né, da palavra,
E olhando para quem é novo convertido, começa a lembrar de Paulo, de perseguição, das Isso. coisas que você passa. Eu imagino a dor que você sentiu, Muito. porque querendo ou não, desde o começo da entrevista a gente está vendo que a sua família, ela está com você Sempre, desde o em todo início. momento. Então você ouvir da sua mãe e da sua irmã, são as suas bases, assim, né? Sim. De família, de estrutura de família, eu imagino que não foi fácil. Não. E como foi essa... Quando acabou a conversa, minha mãe também é muito leiga de Bíblia, de estudos, só tinha frequentado a luterana, como eu te falei, quando eu era mais nova. Gente, eu saí dali, eu falei, tá bom, mãe, eu vou respeitar vocês. E na minha cabeça eu estava tão convicta que eu não ia voltar atrás, que eu pensava assim, eu vou ter que contratar alguém pro lugar da minha mãe, pro lugar da minha irmã. Eu só pensava nisso e falava, mas se elas precisarem de salário, qualquer coisa, sem me ajudar, eu vou continuar ajudando as duas. Porque minha mãe só tem isso. Minha mãe vive da confeitaria como eu. Minha irmã, apesar de ser advogada e conseguir alguma coisa, enquanto ela não arrumasse, eu ia continuar ajudando tranquilamente. Não, assim, jamais deixaria de ajudar elas. Só que eu saí, aí eu falei, vou respeitar, tudo bem. Comecei a descer as escadas, gente, eu não sei como eu cheguei em casa. Porque eu desabei, fui dirigindo pra casa assim, eu nem sei como eu enxergava, porque eu chorava, 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 chorava. Cheguei em casa, mandei pra minha esposa, amor, não sei porque tá acontecendo isso. Isso já era assim, 2 meses, né? Só que esse dia foi crucial, assim. E às vezes saí da academia chorando, no meio da academia, por causa da minha irmã, postando as indiretas, eu ficava muito chateada. E nesse dia, quando eu cheguei em casa, meu esposo veio rapidinho, que ele trabalha pertinho de casa, ele veio rapidinho e falou assim, amor, você já orou? Eu falei, orei, só que eu não tinha orado ainda. Eu falei, orei sim. Aí ele falou, não, vai dar certo, a gente vai pensar numa maneira, talvez deixar aberto mesmo, que Deus tá vendo, tá dando tudo errado, não sei o quê. Só que eu falava, não dá pra deixar aberto, não dá. E ele falou, vou trabalhar e mais tarde a gente conversa. Aí ele voltou, que ele tinha um monte de encomenda pra entregar. Quando ele saiu, eu ajoelhei na minha sala e comecei a chorar, chorar, chorar e falar com Deus. Acho que uma das orações mais sinceras que eu já fiz. E aí eu falei, olha, eu tenho certeza que Deus, ele não quer a confusão com quem me ajudou desde o início na confeitaria. Então é impossível, gente, que ele ia querer ver quem mais me ajudou, a gente com essa, né, confusão. E eu falei, me ajuda, me mostra se é isso mesmo que o senhor quer, porque eu não tô entendendo. Quando eu parei a oração, a minha irmã mais velha lá de Pedra Azul, que nós somos em 3, ela liga e fala assim, mana, eu já sei tudo o que tá acontecendo e pode ficar tranquilo que elas não vão sair. Só dá tempo ao tempo, deixa elas irem assimilando, deixa elas irem, né, acalmando, mas elas não vão sair, pode ficar tranquila. E aí foi como uma resposta instantânea a uma oração. Um bálsamo, né? Foi uma resposta instantânea que eu nunca tinha recebido na vida, assim, algo assim, entendeu? E aí, dali pra frente, não teve mais indireta da minha irmã, minha mãe foi se acalmando, a gente começou a pensar juntas no horário dos colaboradores, né, na nova carga horária. Eu ia fechar o sábado e abrir a segunda-feira, que a segunda-feira era de folga, então eu só tava trocando um dia pelo outro. E o tempo todo eu pensava assim, Deus, eu não estou barganhando com você. Eu não pretendo vender na segunda-feira o mesmo do sábado. Mas eu sei que o Senhor não vai deixar faltar. Pra nada. E foi assim. E a primeira segunda-feira, algumas pessoas que acompanharam essa apreensão minha de fechar ali o primeiro sábado e abrir na segunda, naquela primeira segunda-feira, gente, deu um movimento de domingo. O pessoal mandava áudio chorando pra mim. Paulo, estou acompanhando seus stories, está inacreditável, estou muito emocionada, estou arrepiada o dia todo, não sei o quê. Porque realmente, essa primeira segunda-feira foi como um domingo, assim. Pra mim era... O pessoal, a minha gerente dentro da loja falava, Paulo, eu tô sentindo tanta presença de Deus aqui hoje que você não tem noção. O pessoal arrepiava o tempo todo, porque assim, nunca na segunda-feira a gente imaginava que ia dar um movimento igual de domingo. De domingo é o melhor dia da semana. Então foi uma coisa assim, uma loucura. Dali a pouco minha irmã foi também no estudo bíblico. Minha mãe já fala, vou na igreja que você sabe. As duas não se renderam ainda, né? Ainda tem dúvidas e tal, mas assim, tá muito melhor. Nossa convivência voltou a ser o mesmo de antes. E é muito engraçado e ao mesmo tempo muito legal de ver o quanto que Deus, ele é perfeito nos detalhes, né? Porque às vezes a gente se desespera nesses momentos. Poxa, aquele dia é o dia que eu mais vendo. É o dia que tem a provisão e não vai ter. E quando a gente confia em Deus,
naquilo que toma como a verdade, porque aquilo dali você abraçou, você não colocou eu amo minha família, eu amo elas, mas eu estou convicta naquilo que eu creio e naquilo que eu acredito. Então, assim, nossa, muito legal. E hoje em dia eu uso as redes sociais para falar do sábado, para falar de alimentação de acordo com a Bíblia. Aos sábados que eu fecho, né? O perfil da confeitaria não funciona. Então eu fico ali falando só de religião. Muitas pessoas simpatizantes. Ah, eu sou da Assembleia, mas eu gosto disso que você fala. Fala mais. Então é muito legal porque as pessoas acabam, né? Muitas pessoas voltaram também para Deus. Depois que comecei a falar mais de Bíblia. Então acho muito legal isso. Porque você é uma pessoa influente. Então você influencia vidas. Então, daquilo que você fala, seja bom ou ruim, se você vai oferecer um produto que seja, você está influenciando a vida dessas pessoas. Então, hoje, quando você fala... E eu acredito que tem muitas dúvidas, né? As pessoas devem ter muitas dúvidas. Sim. As dúvidas que você tinha e que você talvez ainda tenha, as pessoas devem perguntar, mas por que disso? Por que daquilo, entendeu? É muito legal. E hoje em dia, terminando a sua pergunta, primeiro eu contei a história, né? O que eu sinto diferença é que quando vem de antes para agora que eu sou cristã, é que antes a gente fica com aquele certo medo. Não que hoje a gente não vá sentir medo, a gente é ser humano e sente medo. Mas ficava naquela aflição, né? Para algum passo que vai dar, alguma coisa que vai comprar, não sei. Agora a gente começa a confiar tanto que as coisas vão acontecendo assim. Que apesar de acontecer alguma coisa ruim, a gente sabe que aquilo ali para algum propósito existe. Então parece que a nossa visão muda bastante. E com certeza muda. Nossa, muito legal. Amei. Agora, saindo um pouco dessa parte, que eu acho que, gente, se a gente pudesse ficar aqui, eu tinha várias perguntas para fazer, né? Mas tem outras milhares de perguntas aqui. Que papel as redes sociais tiveram no crescimento do seu negócio? E como foi lidar com a pressão de manter a visibilidade? Porque... existe essa pressão, né? De você ter que aparecer, de você ter que estar ali gravando, porque se você não grava, muita gente acha que você tá perdendo. Me fala um pouquinho. As redes sociais foram cruciais desde o início. Igual eu falei, como eu sempre gostei de postar, de tirar foto, até a minha vida pessoal, para quem quiser acompanhar lá no final, no iniciozinho, né? Que é no final do Instagram, até o fogão com a comida em cima eu postava, porque eu já gostava. E tem gente que não tem essa facilidade, né? Que tem que criar uma disciplina porque não tem esse costume de fazer. Como eu achei relativamente fácil pra mim, porque eu já tinha um costume de postar a minha vida o tempo todo. Só que rede social hoje em dia, ela tem que ser assim, fez um doce e posta. Tem que ser fazer parte da produção. Rede social não pode ser algo à parte. Vou te dar um exemplo de hoje. Hoje em dia. Todas as vezes que eu estou na loja, porque ano passado eu falei muito em estar na loja, porque eu gosto mais de estar na fábrica. Eu gosto muito mais de estar na produção do que estar na loja. Na frente de loja, né? Isso, eu não gosto muito de estar na frente de loja. Só que eu falei muito ano passado e eu percebi alguns pontos que podiam melhorar em relação a reclamações de atendimento, que como eu não estava perto, acontecia muito. Em relação à quantidade de postagens, quantidade que posto link de delivery. E eu sentia as vendas mais baixas. E como esse ano, não sei se você percebeu, eu tô todo dia na loja. Sim. Então, assim, hoje eu não estou. Primeira coisa que eu fiz quando eu fui pegar a bolsa de doce pra trazer, eu falei, olha, mantém o Instagram ativo. Não saiu um negócio da cozinha, um sorvete, postou. Saiu outro negócio, posta de novo, bota horário. Saiu outro negócio, saiu delivery, posta. É o tempo inteiro. Se não manter, até eu que sou conhecida, as vendas caem. Sem dúvida, sempre falei isso, gente. Eu que sou conhecida, eu posso não postar, mas você pode saber que o dia que eu postar é o dia que dá 3, 4, 5 mil a mais do que o dia que eu não postei. Então, assim, tem que manter todos os dias, porque todo dia tem alguém novo que ontem não viu, mas hoje vai olhar. Hoje não viu, mas amanhã vai olhar. Então, sempre tem gente nova nos stories. E isso é muito real, porque comigo também acontece da mesma forma. Quando eu posto bolo, por exemplo, eu posto lá os bolos que eu fiz no fim de semana. Eu fecho o bolo naquele dia. Não é? Porque eu acho que as pessoas, elas lembram, por mais que elas sabem que tem que encomendar um bolo pro aniversário do filho ou do marido, seja lá que for, mas elas ficam assim, meu Deus, lembrei do Davidson, pum. Isso aí. Eu quero fechar. Por quê? É justamente isso que você falou mesmo. Isso aí.
Então, assim, tem que criar aquela... Às vezes a pessoa tá com vontade de doce, mas tá vindo nada, não. Tá olhando no Instagram ali, apareceu um stories de uma calda jogando em cima do sorvete. Eu vou lá. Isso Eu dá vou o pedir desejo, delivery. né? Exatamente. E como que é pra você manter essa pressão, assim, essa pressão de estar sempre, por exemplo, porque eu vi que vocês tiraram um período de férias, né? Aham. No período que você ficou de férias, você postava alguma coisa? Ou você também falou assim, não, gente, é descanso mesmo. Não. No das férias eu só falei de religião. Só falei de Jesus. De receitas, não. Nas férias eu nunca fico postando muito sobre receitas, não. É porque tem muito, né? As As pessoas, pessoas já elas até gostam acostumaram. de... Todo final de ano eu tirar, né? O recesso, então já acostumaram. Entendi. Qual foi o pedido mais estranho ou inusitado que você já recebeu de um cliente? Mas faz muito tempo. É porque você Eu não antes confeito trabalhava... mais bolo hoje em dia, né? Mas quando eu confeitava, aí fiz um monte. Fiz de cérebro. Coisas assim, mas não lembro de muita coisa, não. Eu gente, confeitei porque pouco hoje... tempo. Porque hoje a Paola, ela trabalha, ela tem lojas e tal, então é mais nos produtos de delivery, Individuais. né? Individuais. Isso. Hoje, até ela trouxe algumas coisas, vou mostrar pra vocês. Trouxe. Hoje, qual é o carro-chefe na sua loja? Sempre foi, desde 2015, bolo de pote. Sério? Sempre. Nunca mudou. Paola, olha aqui. Eu Aqui até ela postei ontem, trouxe um livro pra você, que é maravilhoso. olha, gente, conhecer Sempre Jesus que eu é vou- tudo. Sempre que eu vou dar um livro Muito pra alguém, eu obrigado. dou primeiro esse, porque é lindo, 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 lindo. Vou ler. E é pequenininho, você lê em 2 dias. Você vai me falando, Paola? Vou. Esse é Pode ir ninho tirando e me falando. ninho duplo com frutas vermelhas, que é o famoso mousse de ninho, né? Uhum. Esse que eu ouço muito você falando, ninho duplo, que a galera... Aqui ele também vai. Aí brigadeiro de ninho, mousse de ninho, pedacinho de brownie, morango e o pudim em cima, que é muito famoso também. É a dose que mais sai na loja. Uhum. Esse aqui, mais um dos que mais saem, que é o da NET. Aqui é a camadinha de amor, um potinho de vidro, com os recheios assim na vertical, que aí come todos juntos, né? Tá. Uhum. Pistache com ninho duplo. Aí aqui, as fatias, pedacinho do céu, olha como é que é bonito. Olha que maravilha, gente. Aí esse é o pedacinho do céu. O nome é Inspiração Mariana Perdomo, que sempre foi minha inspiração desde o início, né? Os doces, assim. Inclusive, a gente começou juntas o bolo de pote no mesmo ano. E eu acompanhei muito ela no início pra me inspirar. E as fatias, aqui Red Velvet e aqui ninho com frutas vermelhas e cobertura de pistache. Meu Deus, que delícia. Com as duas gente. cores, né, da confeitaria, que é o rosa e verde. Olha, Tem colher e guardanapo, tá? Pra você comer. ótimo. Nós vamos comer daqui a pouco. E como que é, Paula, hoje você olhar pra trás assim e ver aonde a Paula Cakes chegou? Qual conselho você daria pra Paola de 2015? Você, do jeito que você tá hoje, você passasse pela Paola de 2015, o que você falaria pra ela? Continue. Continue. Não tem muito o que falar. Porque o que eu fiz foi continuar mesmo, né? Sem almejar, como a gente falou, né? Um pouquinho atrás. Eu não almejei ter uma loja. Mas uma coisa que é importante falar é que muitas pessoas... Eu, inclusive, estava conversando com uma menina esses dias que parente dela começou a fazer bolo. E tá aquela situação chata, de indireta, de não sei o quê. E, pra mim, quando surgiu a primeira concorrente mais forte, que pensou em abrir uma loja, foi aí que eu comecei a não ficar tão estagnada. Porque senão, quer queira, quer não, a gente fica um pouco estagnado. A gente não pensa num novo produto, numa nova embalagem. Então tem gente que fica muito naquilo ali, tem medo de avançar, medo de encomendar, medo de subir um produto porque a caixinha é mais cara do que o plástico, entendeu? Então tem gente que fica muito naquilo ali. Sendo que eu sempre vi o contrário. Eu sempre vi que um concorrente, entre aspas, a gente pode ver como uma melhoria pra gente, como um combustível pra gente. Porque se não tem um concorrente, a gente estagna. Sim. E muitas das vezes as pessoas, elas têm essa preocupação, né? Eu não sei se com você Muito. aconteceu no começo, mas comigo acontecia assim. Qual o valor do seu bolo? Muita gente me perguntava para tentar comparar. E, por exemplo, Paola vende o bolo dela a R$100.
Ah, então eu vou botar o meu bolo a R$ 80. Verdade. Para tentar, tipo assim, não, eu vou vender barato para conseguir ter cliente. E Aham. não é assim. A gente sabe que não é dessa forma, porque muitas das vezes a própria pessoa, a própria confeiteira, ela tem medo do concorrente. E não tem que ter medo. Aí ela não consegue comprar um freezer porque ela baixou tanto o preço pra poder Aham. ficar mais barato do que o da outra pessoa. E às vezes ela trabalha com produtos até melhores do que a outra pessoa, em relação a ingredientes, né? Que ela acaba não conseguindo comprar uma batedeira melhor, enquanto a outra pessoa vai conseguir comprar. Entendeu? Então, assim, lá na Serra, por exemplo, meu bolo de pote é o mais caro. Qual o valor do seu bolo de pote? R$ 20, o pote de 250 ml. Que é esse? É. Então, assim, eu não tenho medo de manter preço. Se eu precisar, eu não diminuo, por exemplo, o produto. Eu aumento o preço e as pessoas continuam comprando. Porque eu já tenho meu público que gosta do meu doce, entendeu? Então, eu não fico me comparando a preços, não. Mas antigamente já aconteceu. Mas eu não baixava também, não. Eu já vi outras pessoas baixando Sim. em relação ao meu. Mas eu nunca baixei, não. Na verdade, eu aumentava. Paula, se você pudesse definir seu negócio em 3 palavras, quais seriam? Ai, tô pensando em 2. Fé e amor. Fé e amor? Sim. Por quê? Porque apesar de eu ser convertida há um ano, sempre tive muita fé em tudo que eu fiz, em tudo que. Ah, por exemplo, tudo a gente aprendeu muito na marra em relação a como contratar, a gente não sabe nem como começar a chamar uma pessoa, como que chama, como que contrata, tem que arrumar um contador, como que faz, a gente não sabia nada, nada. Depois que saiu do MEI para o ME, né? A gente não sabia, agora paga imposto, nem sabia que existia imposto. Então, assim, a gente era leigo de tudo, de tudo. Mas sempre eu falei, não, mãe, vai dar certo. Eu lembro da primeira lojinha, quando a gente foi abrir, a minha mãe falou assim, Paola, é R$ 700 o aluguel, da primeira portinha. Como que a gente vai fazer se não vender para pagar? Porque a gente tinha um dinheiro juntado das entregas que a gente estava fazendo. Era quase R$ 2.000. Era o que dava para abrir a lojinha, antecipar 2 ou 3 meses de aluguel, não lembro. Só que ela falou assim, depois que acabar esse que tá pago, e se não vender para pagar o aluguel, mais a luz e mais comprar os ingredientes para fazer tudo de novo? Aí eu falei, mãe, se a gente vê que tá dando ruim, a gente vai fechar a lojinha, voltar pra sua varanda e continuar o delivery como sempre foi. E aí, em outro momento, a gente vai e abre. Eu não tenho medo de dar um passo para trás ou 2. O negócio é que eu não conseguia me ver mais não fazendo aquilo. Entendeu? Entendi. E é assim, fantástico, porque só a gente consegue ter essa visão assim. Não, se der errado, a gente começa de novo. Isso aí. E tá tudo certo, porque. E eu entendo, assim, que quem tá com a gente, seja pai, marido, esposa, seja lá quem for, eles têm esse medo Esse receio. pensando na gente. Meu Deus do céu. Pode dar errado. Isso mesmo. E quem tá ali à frente tem muita certeza, tem muita convicção, porque quando é um sonho, gente, não adianta, você coloca toda a sua força. Se der errado, a gente faz, eu sei o caminho, eu vou fazer de novo, entendeu? Paula, antes de fazer a última pergunta, eu quero falar, porque já tá chegando no fim, né? Viu como é que passa muito rápido. Páscoa tá vindo aí. Uhum. A Páscoa pra você é um momento bom ou você tá... Porque eu tenho escutado muitas confeiteiras falando o preço do chocolate está muito alto. Esse ano eu não vou trabalhar com Páscoa. Qual o conselho que você daria para essa Páscoa de 2025? Para mim é a melhor do ano, a melhor data. Eu não funciono mais no Natal. Porque eu não acho o Natal... Para algumas pessoas, inclusive em outros estados, já conversei com alguns confeiteiros, o Natal bomba também. Para mim, aqui na Serra, não. Mas a Páscoa é a melhor data do ano, incomparável. Não tem como compará-la com dia nenhum, nem Dia das Mães. A Páscoa é a melhor. E apesar do chocolate muito alto, se a pessoa souber precificar direitinho e já começar as propagandas antecipadas, eu acredito que venda assim normalmente. Você tem alguma novidade para esse ano de Páscoa ou você vai pela mesma linha que você já vem trabalhando? Eu vou manter a de que eu já tô trazendo há 2 anos. Às vezes uma novidadezinha aqui e ali de sabor, assim, nada muito elaborado não, porque como o valor do chocolate tá mais caro, não adianta você também perequetar demais o seu ovo. Mas vou trabalhar na linha do pudim, do pistache, o que tá bombando aí na... Legal. Então, a gente tá vendo, né? Se você é confeiteiro, confeiteira, não deixa de estar
na Páscoa? Assim, pega alguma ideia, trabalhe com os ovos menores, Isso. presenteáveis, Isso né? aí. Porque se você ficar fora, você dá margem para o seu concorrente ele Conhecer outros aparecer. sabores. E quando ele conhece, gosta, meu filho, já era. Aham. Qual a receita ou produto da Paola Cakes tem uma história especial para você? O mousse de ninho. O mousse de ninho? Você poderia Sim. falar um pouquinho? Qual a história que ele tem para você, assim? Como eu tinha te falado, eu comecei com os moussezinhos de suco, Uhum. né? Batido no liquidificador ali, leite condensado, creme de leite, pacotinho de suco. Só que uma vez, quando eu fui fazer o meu cabelo no salão, a menina falou assim, Paola, experimentei um doce que ele levava leite em pó, leite ninho. Por que você não faz algo relacionado ao leite ninho? E aí eu comecei a pesquisar. Eu ia no YouTube, ia em grupos de confeitaria no Facebook. Uhum. Facebook no iniciozinho tava muito em alta, né? E aí usava o Facebook, comecei a pensar. Aí juntei uma receita na outra e falei, quer saber, eu vou tacar tudo isso aqui na panela. E vou tentar fazer uma coisa com leite ninho. Nunca tinha pensado em usar leite ninho. Eu era muito leiga mesmo, usava Uhum. suco midi. E aí joguei leite condensado, creme de leite. No início eu joguei amido, mas depois eu acompanhava muito, tá? Uhum. E aí eu vi que o amido era ruim, era melhor colocar trigo. E aí comecei a pensar nas receitas. Quando eu taquei aquilo na panela, que aquele negócio gelou e eu vi que era bom, sabe o que eu fiz? O que eu botei na panela? Nossa, gente, eu fiquei tão chateada que eu falei, gente, eu taquei tudo na panela E não e sabia. não botei muita fé. Uhum. Até porque o recheio ficou meio cinza. Porque a minha panela era aquela de ferro, de mão, Sim. o meu fueira de ferro, e eu bati aquele negócio ferro com ferro, ficou cinza. Só que apesar de ter ficado cinza, eu ia jogar fora que ficou cinza, ficou medonho. Só que ficou gostoso. E pra cozinhar de novo, aí eu falei com meu marido, amor, vamos olhar no lixo, mas já tinha, tipo, outras receitas junto. Eu falei, será que esse tanto de leite condensado, quanto de leite que eu botei, não sei o quê. E aí depois, de pronto, eu misturei chantilly. Aí virou o mousse. Não é o que tá hoje, depois eu fui melhorando as quantidades. Entendeu? Pra ficar menos doce. Só que, gente, até eu conseguir de novo, eu demorei mais umas 2 receitas pra acertar de novo aquele primeiro que eu tinha gostado. E aí fazia sem bater também no fundo da panela. Mas esse mousse de ninho foi o que surgiu, o que as pessoas mais gostaram, o que vende até hoje, ou seja, vende de 2015, já tem 10 anos que eu uso ele, e é um dos que faz mais sucesso, que tá em quase todos os produtos. Sim. Inclusive, eu fiz o curso e bombou, assim, eu fiz de cara, assim, na pandemia, eu fiz 20 mil alunos por causa dele. Uau. E você é aquela pessoa que investe ainda hoje em cursos? Invisto, Você é aquela que nunca para. Nunca paro. Eu gosto de ver porque eu gosto da mistura, por exemplo, uma ganache com brigadeiro, com não sei o quê. Eu gosto de ver essas coisas diferentes porque me dão ideias pra inventar o meu, entendeu? Sim. Então eu gosto de ver coisas que talvez eu nunca tenha visto, dessas misturas. Gosto de acompanhar essas receitinhas diferentes. Eu fico comprando e fico assistindo. Porque muitas das vezes a gente compra um curso e a gente Nem não consegue acompanhar tudo pra Isso. pegar aquela receita. E nem Mas é pra copiar a receita do curso Sim. que você comprou. É pra te dar ideias. Inspiração. Eu adoro. Eu gosto de comprar. Legal. Paula, pra gente finalizar, o que você acha que vai ser tendência no meio da confeitaria esse ano? Entre bolos, doces, você acha que o pistache ele vai continuar esse ano? Sim, acho que o pistache vai continuar. Mas ele é tão caro. É tão caro. Não, porque, por exemplo, para quem a confeiteira que está em casa trabalhando, é um pouco mais difícil, né? Porque o pistache está muito caro. Sim. Eu, particularmente, eu não trabalho com pistache na minha tabela. Mas foi uma decisão minha. Assim, eu não quero colocar justamente por isso. Porque eu também comecei a ver a necessidade do meu cliente e do meu público. Mas eles te pedem? Não me pede, nunca. Ninguém nunca me pediu. Que legal. Entendeu? Tá vendo? Tem público pra tudo quanto é tipo de gosto, né? Porque, por exemplo, muitas das vezes a pessoa ela fica presa nisso. Ela Isso. acha que, tipo assim, não, eu preciso fazer esse recheio da vez, eu preciso estar... Sim, isso é verdade. E ela quer lotar... Um exemplo, o que eles estavam trazendo muito pra cá agora era o entremê. Eu já olhei pra aquilo, já tinha experimentado em São Paulo. Aí eu falei assim, isso aí vocês podem vender em todas as confeitarias aqui do estado. Eu não vou botar.
porque eu não gostei. Então, assim, pra eu vender algo, eu tenho que pelo menos gostar do negócio. Uhum. Aí eu falei, eu não gostei do entremê, eu não vou botar aqui. Pode virar moda, mas eu não vou colocar. Então seria uma coisa que eu não abraçaria, por exemplo. Não tem como ficar abraçando tudo que tá vindo como moda, não. É por isso que eu tô falando, que é saber o que dá pra você fazer. Tipo, não é que eu não quero. Não vai ter pra mim, tá? Aham. Eu não vou ter público pra aquele produto ali. E vocês não, vocês têm loja. Então a loja, ela movimenta muito, Sim. né? Então ali precisaria. Uma pergunta. Você participaria de um bake-off da vida ou um Masterchef confeitaria? Não. Por quê? Não, porque eu não consigo agir sob pressão. Não participaria, não. Pra participar daquele que eu fui Jurada? jurada e depois apresentadora, foi uma luta. Mas como eu era só apresentadora, vamos dizer Aham. assim, só tinha que falar, não tinha que botar a mão na massa, fazer nenhum doce em tantos tempos. Então, não participaria, não. Foi mais fácil ser apresentadora. Gente, é isso. Ó, esse foi o papo que eu tive com Paola Cakes. Foi uma tarde maravilhosa, assim. Maravilhosa. Eu gostei demais. Parecia que a gente tava conversando bem tranquilo. Não teve erros, tá? Verdade. Porque como tá sendo gravado, não teve erros. Foi muito legal. E eu tava falando ontem com a Mari que eu sempre quis fazer isso, porque como é o final do vídeo, vai ser postado no YouTube, então vamos pedir para as pessoas se inscreverem, se inscreve no canal, dá o seu joinha aí e compartilha com geral. Você quer Isso deixar aí. alguma mensagem final? Ah, não sei. Uma mensagem de fé? Não sei, assim, algo que Eu acho esteja que no seu o coração. podcast inteiro já foi uma mensagem, né? A gente falou de tanto assunto. Sim, assim, a gente mesclou sobre tudo, sobre desde o não começo. desistir, que eu acho que já vai valer a pena assistir aí até o final. É isso, gente, ó, um beijo no coração de vocês Um beijo. e até o próximo. Até.